Oi, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um CSB Cast. E o tema de hoje, nada mais, nada menos que legislação de saúde e segurança do trabalho. Hoje, nós temos a honra de apresentar Valdir Silva, auditor fiscal do trabalho, aposentado, que nos deu essa honra, né, Valdir, de estar aqui hoje. Há muito tempo nós estávamos tentando essa conversa, essa troca, devido à sua importância, né, devido assim a todo o conhecimento que o Valdir tem, toda essa construção em relação a legislações, à saúde e à segurança no trabalho. Então, para nós é uma honra, Valdir, tê-lo aqui conosco nessa tarde. Seja muito bem-vindo, né? E O Valdir Silva, ele é uma lenda aí na área de fiscalização do trabalho. Hoje, né, Valdir é aposentado, está desfrutando da vida agora, né? Espero que esteja aproveitando da melhor maneira possível, porque trabalhou por muitos e muitos anos sob um ambiente que não é um ambiente fácil, o papel do auditor fiscal do trabalho, né? Então, é um ambiente tenso, está entrando dentro das indústrias, das empresas, das companhias, né? Então, agora está numa outra condição de aposentado. É um grande prazer. A gente já tentou algumas vezes por problemas de agenda, né? Hoje, graças a Deus, deu certo e seja muito bem-vindo ao nosso CSB Cast. Espero que nós consigamos mostrar para o Valdir a importância desse nosso trabalho, de levar informação aí para os seguidores, para o público, né? E que com certeza você vai contribuir mostrando todo o teu histórico, a tua história profissional, as tuas experiências no ambiente de fiscalização como auditor fiscal do trabalho durante tantos anos, né, Valdir? Então, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Realmente é uma honra. Eu que agradeço a vocês assim de ter lembrado do meu nome, né? Eu não sou uma lenda, né? Jamais fui. Você que pensa, você é muito conhecido. A gente sempre fala assim que é como aquela bela história, né? O Ministério do Trabalho, eu saí do Ministério do Trabalho, mas o Ministério do Trabalho não saiu de mim. De você. Então, a gente primou por fazer um trabalho digno, né? Atendendo tanto os requisitos dos trabalhadores como os das empresas. Esse sempre foi o meu foco. Né? Eu nunca discriminei nem empresa, nem trabalhador, por qualquer que seja o motivo. E talvez essa lenda seja nessa vertente, né? Que o meu trabalho era com pessoas, né? E eu sempre tentei levar para aquelas pessoas, né, o melhor de mim, né, o meu conhecimento, né, e como fazer. Nem sempre a gente era bem entendido, né, porque ninguém gosta de ser fiscalizado, né? Ninguém gosta, né, Valdir? Quem gosta de estar viajando numa estrada, aí o guarda parar. Mas eu me sinto bem confortável, porque poderia ser o meu carro roubado que o guarda está pegando. Fiscalizando. Então, Exatamente. na verdade, a gente demora a entender esse contexto, né, e a gente trabalhou. Eu trabalhei no Ministério do Trabalho durante 33 anos, né? Então 33 foi anos uma é uma vida vida, inteira, né? Uma vida. Então, eu vou tentar, durante essa conversa, repassar um pouco, né, da nossa experiência na área, como é que foram essas dificuldades, né? O ambiente, né, de cada ano, cada época, né, que as coisas mudam, né? O mundo muda, o trabalho da gente muda, e a gente procurou se adaptar a essas mudanças, né? E chegar até aqui, né? Mas eu que agradeço a vocês lembrarem o meu nome, né? E estou aqui à disposição para colaborar, né? E tentar passar uma mensagem positiva, né? Para os profissionais da área, né? Para as próprias empresas, né? Maravilha, Valdir. Caminhar juntos, né, Valdir? Vamos caminhar juntos e seguros. Isso mesmo. Valdir, e assim, iniciando, né, toda essa conversa, 46 anos das NRs, hein? 46 anos das normas regulamentadoras. Conta pra gente, assim, um pouco desse histórico, né, desde do início ali, o que você acompanhou e como que como que foi essa evolução, né? Durante o tempo que você estava ali acompanhando, contribuindo, né? E como que está também agora? Como que você vê essa evolução, né? E já tem aí 46 anos de história.
Então, para os profissionais da área, né, que estão vivendo, como a gente já conversou aqui, Isso. inteligência artificial e outras coisas, as normas são de 78, né? Sim. O que acontecia em 78, né? Era um milagre econômico brasileiro. Então, as grandes obras, né? Itaipu, Ponte Rio-Niterói, É verdade. Brasil progredindo, né? Era um ambiente de festa, né? Era um progresso chegando ao Brasil. Estradas para todo lugar, né? Mas o Brasil tinha uma mancha, que ele era o campeão mundial de acidentes de trabalho. Era o país que Era mais o tinha. número 1 em acidente. Era em progresso e em acidente. Então, na época, para a gente ter uma ideia, né, para as pessoas terem a noção do que são as normas, por que elas progrediram, o Brasil tinha 1 milhão de acidentes de trabalho por ano, né? E apenas 7 milhões de massa trabalhadora. Era Meu muito. Muita né? coisa, hein? 3.500 mortes. Então, era um cenário catastrófico. Então, na época, né, em 78, que foram editadas as primeiras normas de segurança do trabalho, né? E nós entramos no Ministério do Trabalho em 80. Foram os primeiros médicos e engenheiros, né? Com aquela norma que a gente realmente não sabia muito o que fazer com ela, né? Porque tinha um problema, né? Uma demanda grande desses acidentes. E foi entregue essas normas aí, né? A gente recém-saído da faculdade. Interpretar tudo isso, Interpretar, né? Aplicar aquilo Normas de uma maneira correta, né? Normas copiadas dos Estados Unidos, da Alemanha, né? Quer dizer, caiu de paraquedas Nossa, aqui, que né? loucura, meu Deus. Então, quando a gente fala em norma hoje, a gente já tem umas normas muito mais específicas, muito mais desenvolvidas e por nós mesmos. Aí veio a década de 80, que nós entramos e começamos a lidar, e começou praticamente ali a fiscalização do trabalho, na parte de segurança do trabalho. Já tinha a fiscalização trabalhista e começou a fiscalização de segurança do trabalho. Na década de 80, inclusive nessa década de 80, com a nossa entrada, com as normas, ocorreram assim dois itens principais que foi a CIPA e o SESMIT. De toda aquela norma, de que tinha tudo, aí começou a entrar na cabeça das empresas, né, que realmente tinha que andar alguma coisa, tinha que mudar. Aí foi a CIPA, né, que é a representação dos trabalhadores, e o SESMIT, que foram os primeiros profissionais que foram contratados para as empresas, que também estavam mais ou menos no nosso nível. Era tudo muito novo. Começando. Não tinha muito onde pesquisar, tudo em inglês, francês, os livros, tudo era pesquisa. Na década de 90, a coisa já começou a evoluir um pouco mais, né? Aí já começou o primeiro embrião de gestão, que foi a NR9 e a NR7, PCMSO e PPRA. Aí já começou a mudar aquele conceito dos profissionais, né? Para gestão, não é uma norma, né, só em si, é uma gestão. Você não tem que cumprir a norma. Então, esses dois programas, um abarcou a saúde e outro a segurança, que era o PPRA, que antigamente era riscos ocupacionais. Então, essa década de 90 também foi marcada por muita mudança nas normas, reavaliação de normas, normas novas. Começaram a ter as primeiras normas setoriais, frigorífico, naval, né? A norma de saúde, nem saúde tinha. Então, começaram essas normas setoriais a despertar os profissionais que alguns foram para essas áreas. Um foi mais engenheiro mesmo de segurança, para o hospital, né? Um médico na plataforma, um médico do trabalho. Então, foi um marco também, essa década de 90, essa reformulação dessas normas setoriais, né? Que foi um grande marco. E, consequentemente, a reformulação de algumas normas, como a 18, Construção Civil, máquinas. Então, elas foram se aperfeiçoando, essas normas, né? E é o início também, para quem é mais jovem, né? O início do ingresso das ISO dentro das normas, né? Foi a primeira grande mudança. Começou a aparecer ISO dentro de norma. Essa correlação, né, de norma nacional com normas europeias, americanas. Isso. Então, é uma evolução que a gente vê, né? E a gente pode constatar que foi a evolução da segurança do trabalho, né? A evolução dos profissionais, né? E o que ocorre até hoje, porque hoje, né, continuam havendo essas reformulações das normas.
E nessa época, um marco muito importante que aconteceu foi a comissão tripartite, né, para a elaboração de normas. Então, foi na década de 90 que foi criada essa comissão tripartite. Antes, as normas eram elaboradas unilateralmente pelo governo. Então, se jogava lá, cumpra-se. Cumpra-se. Então, a partir da comissão tripartite, começou a haver a participação da sociedade na elaboração das normas. Então, o trabalhador, empregador e governo. Realmente foi um marco, né? É um marco. A gente tem que pensar, às vezes a gente esquece Uma como conquista, que foi acontecendo. como né? que foi. E essa discussão, ela sempre é consensual agora. Então, tem que os três concordar. Quer dizer, não é uma coisa fácil. Eu, inclusive, participei da elaboração de norma e sei que é um processo muito difícil, porque é o consenso. A reunião de condomínio já é complicada. Já é complicado. Imagina para entrar num consenso de elaboração de uma norma, De uma norma. que nunca vai agradar a todos. Né? E é consenso. Né? Quando você vai no condomínio, é maioria. Lá não tem maioria nenhuma. Então, é consenso. Se não tem consenso, não sai a norma. Haja energia, hein, Valdir? É muita energia. Então, é um marco que a gente tem que trazer isso. Então, a gente traz isso o quê? Para tentar explicar para o empregador, né, que a norma não é assim, não caiu de paraquedas. Né? Se a norma existe, é porque tem alguém dele, da CNI, lá, discutindo. Então, ele tem que procurar o canal dele, né, que é a representação patronal, para dizer, olha, isso aqui não está... Não concordamos com isso. Concordamos com isso. Então, não é ele não concordar, né? Então, foi um outro grande marco que aconteceu, que foi essa questão da elaboração das normas de forma tripartite. E isso ajuda muito a gente das dificuldades que a gente tem, né? E eu, na minha vida profissional, sempre procurei dar esse enfoque, né? Da pessoa por trás, tanto do empregador como do empregado. Procurar alertar as partes, né? Que o problema pode ser muito mais complexo. Então, nessa parte, a gente quer frisar isso. E eu acho que eu consegui fazer um pouco disso, né? Que é um pouco difícil. Nem todos são iguais, né? Nem todo fiscal é igual, nem todo empregador é igual, nem todo trabalhador é igual. Então, o que a gente tem que aprender é trabalhar com essas pessoas diferentes, né? Não desistir e procurar entender esse problema, né? Então, essa evolução veio, né, dessa forma, né, que talvez alguns não entendam, né, por que existem as normas, né, mas ela veio mais ou menos nesse contexto, né? Então, não são medidas que veio evoluindo por evoluir, porque alguém deu uma canetada lá e falou que tinha... Não são feitas avaliações. E por profissionais, né? Que eu trabalhei com vários no Ministério, muito capacitados, né? E só me orgulho da categoria que eu pertenci, né? Se teve algum, foi exceção, né? Mas a maioria, os 99, são pessoas capacitadas, interessadas, pessoas que estudaram, né? Então, todos nós, a partir da nossa ingresso, sempre estudamos, como todo mundo, né, para se adaptar. E se hoje nós temos essa legislação um pouco mais aprimorada, é o trabalho de muita gente que veio antes da gente. E o nosso compromisso é esse também, de pegar o que nós temos e transformar em coisas, né, em uma legislação mais aperfeiçoada, mais adequada para o nosso país, né? É isso que a gente espera. E você sabe, Valdir, que esse teu olhar, assim... tanto no colaborador, né, no funcionário, quanto no empregador, ele é muito nobre, né? Ouvir as duas partes, entender o que está acontecendo. Isso só reflete naquilo que a gente vem conversando sempre dentro da CSB e até mesmo com clientes, parceiros. O olhar preventivo é o melhor para esse cenário, né? Porque existe o tempo, existe o aperfeiçoamento, existe aquela fala compartilhada, né, entre o empregador e o empregado. Então, esse teu olhar, ele é muito precioso para a nossa legislação hoje de, né, saúde e segurança do trabalho. Parabéns, muito bom ouvir isso. Valdir, como que você fala que você não é uma lenda? Se você começou na década de 80, há
aplicar os conceitos de normas recém-desenvolvidas na época, elaboradas na época, e a gente está em 2025 falando disso. Então, isso é bagagem. Eu diria assim, não que eu não sou uma lenda, mas existem várias lendas lá, né? Em várias áreas, né? Porque eu trabalhei em várias áreas, né? Trabalho em conjunto ali, isso, né? então tem um que é a lenda da saúde, outro é mais, né? Que bacana. E hoje, o nosso ponto de vista, né? Nós trabalhamos dentro de acho que 90% dentro do ambiente industrial, né? Com essa área de segurança do trabalho, voltado para máquinas e equipamentos. E nós sempre escutamos também, né, aos teus moldes aí, o empregado e o empregador, né? Muitas vezes porque foram fiscalizados ou são ações preventivas, né? E o recado que a gente passa, fala, pô, olha, o fiscal veio aqui e ele trancou uma máquina tua, por exemplo, você não pode deixar ruim, porque ele está garantindo que você não tenha um colaborador teu mutilado ou que venha a óbito, que você não tenha um passivo trabalhista lá na frente. Então, envolve também a parte financeira, né? Questão de multa, toda aquela coisa, mas também a parte social, né? Então, porque a gente vai trabalhar, final do dia a gente quer voltar para nossa casa. E o papel de vocês é justamente esse. É saber ajustar a dose, aplicar o corretivo na dose certa, para que aquelas pessoas voltem para suas casas íntegras, né, no final do dia. Então, esse é um grande desafio mesmo. Nós não temos nada a ver com fiscal, nada a ver com empregador, é o nosso trabalho, mas a gente entende as partes, ouve as partes e passamos aí a nossa mensagem, né, e normalmente dá certo que a gente consegue acalmar os ânimos, né, e que as empresas olhem com outros olhos o papel do agente fiscalizador, né, que está lá para colaborar com o negócio dele, né? Até porque a palavra segurança, né, olha a importância dessa palavra, né, segurança. A segurança, ela não diz respeito somente ao funcionário, né? A segurança diz respeito também ao empregador. Ao todo, né? É o todo, né? É a segurança para que ele não tenha problemas futuros, questionamentos futuros, né? Então, a segurança é para o todo. Eu diria assim, na parte mais conceitual da legislação de segurança, né? Então, toda legislação vem depois do fato, né? Então, podem ver isso, né? Isso. Então, tem um fato, né? E aí vai lá para o Congresso, e vai surgir uma legislação para corrigir uma coisa que já existia. Certo? Sempre ela vem assim. Ela nunca é inédita. Começaram a criar criou padrões. uma lei do nada. Isso. Não, ela por um problema, né? Exatamente. Então, como você falou, o empregador quer ir para casa, para sua família, saudável. Mas o empregado também quer ir para sua vida saudável. Então, a responsabilidade é obrigatória. Não é opcional. Nós não podemos dar uma opção, né, de uma situação A ou B, não conformidade e inconformidade. Não conformidade não tem negociação, é obrigatório, tem que fazer. Vai parar? Vai parar. Vai ter prejuízo? Vai. Né? Se você fizer certo, vou ter lucro. Muitas vezes, você, em segurança do trabalho, você consegue medir isso aí. Em algumas horas paradas, tal. Mas imagine você. Eu estou falando não só a fiscalização, mas você. Quantos dedos você salvou? Me diga assim se você tem esse número. Nossa. Quantas mãos? É impossível, né, mensurar isso. Quantas vidas? Quantas vidas? A gente não sabe. Eu não sei. Eu trabalhei 33 anos. Se você me perguntar, eu não tenho como quantificar isso, assim, dizer foram X. Né? Então, esse trabalho, muitas vezes, né, se você se enfoca o conceito, o objetivo da norma, que é a proteção do trabalhador, você não tem como quantificar. Fazer, você tem que fazer isso aqui, porque senão, dois trabalhadores não vão morrer. Um não vai... Você não tem. Porque se não aconteceu o acidente, maravilha. Maravilha para nós aqui. Aquelas pessoas... Mas não tem como quantificar. Não tem como. Não tem como. Agora, se você não fizer, aí é a parte coercitiva do Estado. Né? A fiscalização é uma ação administrativa.
multa, autuação, embargo, interdição, administrativo. Então, a nossa parte do Ministério do Trabalho é administrativa. Mas tem a parte da justiça, né? Que lida com o quê? Negligência, imprudência, dano, culpa. Aí o que é? É criminal e civil. Civil, o CNPJ. E criminal, inclusive, os profissionais de segurança. O CPF. Inclusive os profissionais. É isso. Não é só o empregador, não. Exatamente. É os profissionais, né? E uma vez cumprindo-se toda essa legislação em torno da segurança do trabalhador, certamente o empregador também terá sucesso. Me marcou, né, em um processo. 2 palavras que o auditor falou, ele resumiu tudo. Pô, nossos filhos são os maiores bens, né, da nossa vida, né? Eu não colocaria ele sob uma condição de risco. Então, por que eu vou colocar o filho de alguém para operar aquele equipamento? Né? O problema em si é grande, né? grande. A gente tem outras variáveis, né? Variáveis econômicas, de momento, de Isso. mercado. Então, infelizmente, quando é a técnica pela vida da pessoa, não tem como dizer que pode menos. Pode menos. Não tem. Então, é claro que o remédio, às vezes, pode matar o paciente. Pode matar o paciente, né? Que ele pode ser amargo. Né? Pode ser bem amargo. Bem amargo. Você sabe bem disso. Né? Mas, infelizmente, é nesse patamar a legislação que tem que se levar. Sob risco até de você, né? Você como profissional de segurança, a própria fiscalização e o próprio empregador responder por isso, né? Se você não fizer de acordo com o que deve ser feito, né? A margem da lei, né? Você pode responder por isso. Né? Pode e vai. Então, dentro dessa experiência nossa como perito judicial também, eu já presenciei alguns casos onde é aquela coisa, né? Enquanto não acontece nada, tá todo mundo bem. Todo mundo é amigo, tá todo mundo dando risada, né? Mas a hora que acontece, é cada um por si, Valdir. O gerente não é mais amigo do engenheiro, que não é amigo mais do dono da empresa, do diretor, é cada um por si. E eu participei de algumas audiências mais pesadas, assim, né? Como perito judicial, aonde eu presenciei o engenheiro responsável da instalação chorando de lágrima mesmo, queria uma criança, porque ele estava com um processo civil e criminal nas costas, né? Por alguns motivos técnicos, realmente ele descumpriu a legislação, não seguiu aí a regra nossa, legislação CREA-CONFEA, enfim, temas técnicos, né? Então, a regra técnica da profissão precisa ser cumprida. Inclusive, agravamento de pena de 1/3, só pelo simples fato de ter conhecimento da área técnica, das suas responsabilidades. Então, ele não é um ignorante atuando na engenharia, por exemplo. Então, só esse simples fato, se houver uma condenação de 9 anos, ele vai passar a 12 anos, né? Ou respondendo, ou reclusão, aí toda aquela coisa. Entre culpa e dolo. Exatamente. Né? Ele pode não ter dolo. Exatamente. Não fez de propósito. Mas ele não queria queria, culpa. Como finalidade, exatamente, né, que acontecesse. Mas negligenciou uma regra técnica da profissão, aí entra a parte da culpa aí também, né? Então, é comum, né? Porque eu trabalhei muito nessa área, principalmente no final da minha carreira, né? Na área de acidentes de trabalho, né? Nossa. É muito comum, aí é um acusando o outro. Exatamente. Que nem você falou, amigo... Acabou a parceria. Um acusa o outro, né? Aí, não lembro o que você falou. Ou ninguém tem culpa, ou todo mundo tem culpa, e aí é a parte ruim da história, né? Exatamente. Eu acho, assim, importante as pessoas, né, terem em mente, assim, que a formação, principalmente dos profissionais de engenharia, de medicina do trabalho, né, tem que ser aprimorada, né? Como em toda a área, né? O que vale hoje, amanhã já tem uma técnica diferente. E é importante esse estudo, esse ir buscar, né, essas informações, né? O network, né, entre uma empresa e a outra, né? O que você está fazendo, de repente, numa empresa já é
mais consagrado, está dando mais certo, né? E o mundo é para todos. Não tem isso de reserva, né? Vou guardar para mim. De nada serve o conhecimento se a gente guarda para si. Então, procurar se interagir, né, com as pessoas da área, né? E como que você tem visto, Valdir, nesses últimos anos, né? Mesmo tendo a informação, mesmo tendo ciência, né? O empregador tendo a ciência de tudo que é necessário fazer, mas como que você está vendo aí a questão dos acidentes, né? Tem um longo caminho aí para nós, mas pelo menos nos últimos anos, né? Como que está essa questão dos acidentes? Como que você tem visto isso? O pessoal está realmente focado em minimizar, em sanar, em trabalhar de forma preventiva, ou ainda tem muita coisa acontecendo por aí? Ou somente cumprir legislação ou trabalhar de maneira preventiva, né? O que você sentiu dos últimos anos? Eu me aposentei em 2017, né? Então eu tenho pouco contato, né, com a fiscalização agora, até né, porque a gente não pode, né? Mas para vocês terem uma ideia, quando nós entramos, entrou 15 pessoas para fiscalizar no Paraná. Né? 15, não, 30. Foram 30 engenheiros e médicos. Durante todo esse tempo de 1980 até agora, foram feitos vários concursos, repondo, o pessoal foi aumentando esse número, né? Porém, atualmente, nós estamos só com 15 pessoas no Paraná. 15 pessoas no Paraná? Atuando nessa área. A notícia é boa, como é que eu vejo? Por quê? Porque pelos índices de acidente de 2020 para cá, eles têm aumentado. Tem aumentado na faixa de 27%, 15% ao ano. Aumentado. O número de mortes, em torno de 15%, vem aumentando ano a ano. Não é culpa só porque não tem fiscal, até porque a gente sabe, né? Não é só por causa da fiscalização que as pessoas cumprem, mas talvez seja uma parte do problema. Então, é incrível que com toda essa facilidade de informação, né, essa tecnologia, robotização, tal, está aumentando. É um dado muito triste, né? Que nos faz assim refletir, porque é um dado, né? Percentual muito alto, pesado, né? Era de se esperar que estivesse diminuindo. Isso. Porque ele vinha da década de 80, com a legislação, vinha diminuindo. Mas agora aumentou. Os fatores são muitos. Claro. São muitos. A dispersão é um grande fator, né? Também. Tecnologia, o celular, a velocidade das até coisas. Até porque as normas agora as enfatizam, as atuais, muita parte de capacitação, treinamento, que antigamente não tinha, hoje já estão. Mas esses números estão aumentando. É uma perspectiva ruim? Se você comparar com o número de trabalhadores, hoje nós temos quase 50 milhões de trabalhadores contra 7 milhões na década de 70. Então, né? Talvez até um número maior também, né? Não vamos não desconsiderar que o número de trabalhadores, a massa é maior. Mas, pela tecnologia, deveria estar melhor, né? O Ministério do Trabalho está fazendo a parte dele, né? Teve um concurso o ano passado, né? Vão assumir agora em 2025, vai haver um acréscimo de... Eu acho que na parte de segurança vão retomar uns 30, um pouco mais, que era o nível razoável, né? Mas eu acho que tem que se pensar sobre esse diagnóstico e o que está acontecendo com as empresas. As normas melhoraram, a NR12 melhorou, construção civil, todas as normas melhoraram. Você olha pela cidade, você vê as construções mais protegidas, né? Por que esses números estão aumentando? Então, você pode fazer... Eu não sou o especialista da área de estatística, mas posso jogar alguns elementos. Por favor. Né? Claro. A gente tem um dos setores que mais tem acidentes no momento, prestação de serviço. Por quê? Por quê? Por que não é na construção civil? Por que não é na indústria metalmecânica? Por que é prestação de serviço? A gente pode, grosseiramente, fazer algumas análises, mas é óbvio que houve uma terceirização, empresas, não só a terceirização do trabalho dentro da empresa, mas a terceirização de serviço, manutenção, um telhado ou manutenção. Então,
tudo isso tem que se levar em conta. Por que, que o setor de prestação de serviço está na frente de construção civil? Por quê? Porque deve ter pessoas do prestador de serviço dentro da construção civil. Com toda certeza. Então, são análises que devem ser feitas e devem ser estudadas. Mas não é uma notícia agradável. A gente gostaria de aumentar a massa trabalhadora e diminuir os acidentes. Isso. Esse é o objetivo, né? É porque tanto esforço, né? É. De lá até aqui, 46 anos de esforços. Vale muitas reflexões aí em relação a esse percentual. Isso. E ainda para nós é uma surpresa que nós estamos aí há 15 anos, hein? Entramos no 16º ano no mercado e o nosso carro-chefe sempre foi segurança de máquinas, né? Que é a norma NR12. E às vezes eu me impressiono quando eu entro em alguma empresa onde a alta direção, a gestão, eles sequer sabem o que é a NR12. Então, em 2025, é uma norma de 78. Sim. Em 24 de dezembro de 2010, veio aí de presente de Natal aí para o Brasil, né? Aham. Ela republicada, que todo mundo fala, a nova NR12. Não é nova, ela foi repaginada, reestruturada e ela caiu em 2010 aqui, né? 24 de dezembro. E aí começou todo mundo, né? Aquele fulgor aí da norma, né? Nossa, uma nova norma, tal. Mas não é norma, é de 78. Só que ela veio mais parruda, né? Em 2010. Então, vamos dizer assim, a partir de 2011 que realmente ela ficou bem conhecida, né? 14, 15 anos depois, muitas e muitas empresas ainda falam assim, nossa, mas o que é essa norma? Do que ela fala? Do que ela trata? Para que serve? Veio alguém aqui e me pediu que eu tenho que atender a legislação NR12. Então, é de ficar impressionado, né? E a gente viu que dentro do Brasil, como a gente atende a nível Brasil, tem algumas regiões que a gente vai preparado porque o nível de problema lá é outro. Tem determinadas regiões que a gente tem que fazer muito esforço para encontrar alguma coisa errada, porque realmente eles seguiram à risca a legislação. Vai ter algum detalhe, uma documentação faltante, mas tem regiões que nem começaram. Tem... eu brinco, né? A gente tem receio de entrar na fábrica para fazer uma apreciação de riscos tão perigosa que é a fábrica. Até por a nossa segurança. Própria integridade, exatamente. Exatamente. Então, tem locais que a nossa equipe nos liga e fala, olha, aqui não dá para entrar, porque os meios de acesso estão todos até para fazer esse diagnóstico, né? Até para fazer o diagnóstico. É arriscado. Então, a gente fala, recua. Fala, olha, não dá e, infelizmente... E não dá. Mas isso é uma coisa grave, né? Que Exatamente. Você fala sobre, por exemplo, um empregador não ter essa noção e ele mesmo circula lá dentro. Exatamente. Né? Ele está num risco que talvez ele mesmo desconheça. Mas o problema é equacionar esses diagnósticos, né? Que nunca se faz esse diagnóstico, né? E, como a gente falou, muitas vezes falta esse contato que eu falei, por exemplo, que eu tinha com o empregador e tal. Muitas vezes o empregador ele não conversa com o empregado, né? E a gente aprende muito durante todo esse tempo, né? E em ergonomia é muito fácil entender isso, né? Que é o trabalho prescrito e o trabalho real, né? Que se você pegar 5 operadores de uma máquina, né? Se você pega uma máquina, a mesma máquina, digamos que tenha 5 operadores ou, sei lá, 2 em revezamento de turno, cada um faz diferente. Você pode medir o ciclo de trabalho, os movimentos dele. Em ergonomia, você pega porque você filma o cara. E em segurança, seria muito bom começar a fazer isso. Filmar, porque isso é ergonomia. É filmar o trabalhador. Ele fica constrangido porque ele acha que aquilo vai ser levado contra ele. Ó, você está fazendo errado. E é o contrário, né? É o contrário. Por quê? Porque as pessoas têm habilidades diferentes. Tem o destro, tem o canhoto, tem o mais alto ou mais baixo. Mais baixo, tem a mania, né? Tem gente, né? Então, essas questões, a questão de treinamento, de capacitação, são importantíssimas, né? É o trabalhador. Então, não adianta somente, não é que não adianta somente o ambiente, a máquina estarem protegidos
Que daí não é aquele conceito de ato inseguro, que era um conceito muito antigo, né? Ele faz porque ele quer. Não, ele faz porque quer, não. Ele faz por algum motivo, né? Então, se ele faz daquele motivo, então vamos conversar com ele, vamos entender por que ele está fazendo assim e vamos tentar achar uma equação para que ele faça de uma maneira que seja ergonomicamente boa para ele, confortável, mas também segura. Não adianta só ser confortável para o trabalhador se não é seguro. Mas se você não entender isso, você vai mandar ele embora, você vai criticar ele, você vai punir ele, né? Mas você não está entendendo, não é insubordinação dele. E isso que eu falei, se você pegar a mesma máquina e filmar, experimente fazer esse teste. E para ele o correto é aquele, né? Aquele jeito. O ciclo, né? O tempo, vai ser totalmente diferente. Não é um trabalho padronizado. Não é padronizado. Não é, porque ele faz de acordo com as habilidades. E isso é humano. As pessoas trabalham de acordo com as suas habilidades, né? As pessoas podem ser treinadas. Eu sou destro. Se eu tiver um problema, né, sei lá, de saúde, eu quebrar, o que eu vou fazer? Eu vou ter que me adaptar a trabalhar com a mão esquerda. E no trabalho, você pode adaptar as pessoas, né? Mas vai ter que levar em conta a pessoa. Por isso que eu digo que a norma é focada no trabalhador. Você pode fazer toda uma gestão de risco, todo um ambiente seguro e acontecer um acidente. E não é por falha dele. Não é porque eu, durante todo o meu tempo, eu acredito, e sempre acreditei, nunca duvidei isso, que as pessoas não se acidentam porque querem. Por masoquismo. Não saem de casa para se machucar, né? Não tem. Só se for um cara assim, um psicopata, um louco. Que deve ter 1% no mundo, né? Mas os 99%, né? Não dá para a gente dizer, não, esse cara é burro. Esse cara não tem jeito. Fez porque quis. Fez porque quis. É o ato inseguro dele, né? Isso é uma tremenda... É uma visão muito fechada do problema, né? Realmente, Valdir. E você sabe que o contrário também ocorre, e ocorre muito. Nós acompanhamos, inclusive, vários empregadores que investem muito, sabe? Investem em planta, investem em máquina, investem em segurança, principalmente em treinamentos. Investem em times internos, e isso nos causa muito orgulho, né? Então, obviamente, existem as empresas que... ainda não estão dando a devida importância à legislação, mas existem outras assim com total consciência da importância e fazendo cumprir, né? E de novo, isso nos enche de orgulho, né? E é muito bonito de ver fábricas limpas, espaçosas, seguras e adaptadas aos times. Isso é muito dá um orgulho, assim, de a gente participar desse processo também, sabe? É um processo, né? Eu, assim, como fiscalização, eu posso falar por mim, né? E, inclusive, eu estou falando por mim, essas ideias são minhas, né? Claro. É o Valdir que tem essas ideias. E todo o seu know-how, né? Não falo em nome do Ministério do Trabalho, nem em nome de ninguém. É somente 30 e poucos anos de experiência. Respondo pelas minhas ideias, né? Mas a gente... em poucas vezes, não muitas, mas a gente se sentiu gratificado, porque eu já fui em empresa que falou, olha, se você não tivesse vindo aqui, eu estaria lá atrás ainda. Foi muito, não é a maioria das empresas que chega a essa conclusão ou que tem essa visão. Que fala até para você, mas teve várias empresas, sou testemunha disso, e eu saí muito orgulhoso. E é gratificante isso, né? Entendeu, né? Então ele entendeu que aquilo era para o bem dele também, né? Porque quando eu falo de segurança do trabalhador, né, o empregador é um trabalhador, né? Sim. E muitas vezes trabalha mais horas. Muito mais horas de trabalho. Você é Exatamente. um empresário, e sabe que o empregador muitas vezes trabalha mais horas. Então, ele também faz parte daquilo ali. Aquilo ali também é a casa dele. É onde ele passa, às vezes, mais tempo do que na casa dele. Exatamente. É lá na empresa, Exatamente. queimando, né? Então, quando ele entende, ele vê que ele arrumou para ele mesmo, né? Não foi
né, para um estranho. Aí O é bonito ambiente de ver, ficou, né? Aí Mas é bonito. Alguns entendem, né? E chegam a isso. Nem todos, né? É claro que a maioria não vê por esse aspecto. A maioria não vai ver por esse aspecto. Valdir, indo para uma conclusão desse nosso bate-papo maravilhoso aí, como que o Valdir Silva, com todos os 30 e poucos anos de experiência, enxerga o futuro, uma perspectiva para o futuro dessa área nossa de saúde e segurança do trabalho? Com tudo que você já viu, tudo que você vê hoje, mesmo aposentado, você está aposentado, mas você está no meio, você tem amigos ainda fiscais, profissionais da área de segurança, né? Então você não está desligado do mercado. Você só está numa posição hoje um pouco mais tranquila, né? Stand-by, eu tô. Você está em stand-by, on hold. Você é on hold, Pronto para ligar. Pronto para dar partida, né? Então, como que você enxerga? Qual que é a perspectiva para um futuro nosso aqui do Brasil nessa área? Eu vou dizer assim, foi uma área que eu entrei não por vocação, foi por opção, até de vida no momento, né? E me apaixonei pela área e hoje eu já sou... É um apaixonado. Hoje, né, não posso falar mal, não. Então, meu filho é engenheiro de segurança, né? Consegui passar um pouquinho da engenharia para ele. Mas eu vejo assim com otimismo. Como eu falei, esse concurso vai entrar gente nova, vamos com novas ideias. E durante todo esse tempo, e a gente que trabalha em diversas áreas vê, né? Como é bom entrar uma pessoa jovem, né? Dá aquela dinâmica e sacode, né? Outras ideias. Dá mais um antigos. gás, assim. Então, eu acho que o equilíbrio é o melhor, né? É a experiência com a juventude, aquela, Com a né, praticidade modernidade. ali, com a modernidade. Eu vejo assim palavras assim que são de ânimo, né? Assim, quando você vê a tecnologia indo para inteligência artificial, robotização, automação, né? Você só pode achar que tudo isso vai vir para beneficiar o homem, né? Não para prejudicar, para tirar emprego. Então, as pessoas vão trabalhar em outras áreas, né? Vão se especializar mais. Hoje, você tem uma colheitadeira na agricultura, toda com ar-condicionado. Por que ele precisa estar lá passando calor? Hoje em dia, tem muita tecnologia que vai melhorar a vida, né? A parte ambiental e vai melhorar a saúde das pessoas. Então, a gente só pode achar que as normas vão se aprimorar mais, os profissionais vão se aprimorar mais e nós vamos ter ambientes mais seguros, saudáveis. Essa que é a perspectiva. Eu acho que a perspectiva é boa. Em toda a área vai ter evolução e a segurança do trabalho, né, a medicina do trabalho vão evoluir também e vão dar um ambiente melhor para os trabalhadores, né? Trabalhar e voltar seguro para casa. Essa que é a nossa... Pensamos da mesma maneira, né? Da mesma forma. Exatamente. Valdir, excelente o nosso bate-papo. Pessoal, Te falei apreciem esse momento com o Valdir Silva, com os seus 30 e poucos anos de experiência, porque não é para qualquer um ter esse privilégio. A gente agradece demais ao Valdir, né? E o tempo voou, viu? O tempo voou. passa voando quando a conversa flui. Uhum. Ainda mais uma conversa com uma pessoa que tem tanto conhecimento e tem uma mensagem linda para nos passar. Então, a gente só tem a agradecer por esse momento muito rico, precioso, intenso, né? Ao mesmo tempo leve e técnico. Uhum. O tempo voa. E isso é uma mensagem que a gente deve levar para as pessoas. Exatamente, para a vida, né? Então, tanto na sua vida pessoal, né, o tempo voa, né? Se tem que fazer, não deixe para amanhã. Vá fazendo. Se tem uma ideia, traga, né? Traga para as pessoas, compartilhe o seu conhecimento, compartilhe o que você é, né? Porque se as pessoas te admiram ou te elogiam, deve ser porque você faz alguma coisa... pelo menos boa, né? Então, faça. Então, o tempo, os 33 anos, para mim, voaram, né? Voa. Então, eu espero que vocês, daqui a alguns anos, olhem para trás, como eu olhei,
e vejam coisas boas na minha estrada. Eu Sintam um orgulho da trajetória. É isso. Não tenho... como eu falo assim, eu não devo nada para ninguém e ninguém me deve nada. Eu fiz Então tá tudo certo. Fiz o que eu tinha que fazer, né? E as pessoas fizeram comigo o que tinham que fazer. E agradeço mais uma vez a oportunidade de poder falar com vocês aqui, né? E qualquer coisa, estamos aí à disposição para outros bate-papos em outras áreas. Com certeza. Uma área técnica. Sempre vai ser um grande prazer receber o Valdir, um profissional de peso, de muito respeito, muito gabarito. E a gente só tem a agradecer mais uma vez. Eu que agradeço. Valdir, muito obrigado. Valeu, então. Parabéns. Tchau. E muito obrigada. Tá, ok. Pessoal, obrigado. Degustem esse momento e vai ser muito rico, muito produtivo para a vida pessoal e profissional de todos vocês aí, tá bom? Um abraço. Até a próxima.